Quimera Audiolivros apresenta Os Mistérios do Karma e a Sua Superação. Um livro de Annie Besant. Segunda parte. As leis da natureza. O próximo passo do nosso estudo consiste na consideração das leis da natureza. O universo inteiro está incluído nas ideias de sucessão e causação, mas quando chegamos àquilo que chamamos de leis da natureza, não temos possibilidade de dizer quais são as áreas sobre as quais elas se estendem. Os cientistas se sentem compelidos a falar cada vez com maior cautela, quando ultrapassam os limites da observação real. Causas e efeitos que são contínuos dentro da área da nossa observação podem não existir em outras áreas. Trabalhos que aqui são vistos como invariáveis podem ser interrompidos pela irrupção de alguma causa que esteja fora do que é conhecido no nosso tempo, embora provavelmente não esteja fora do que pode ser conhecido. Entre 1850 e 1890 houve muitas exposições positivas quanto à conservação de energia e indestrutibilidade da matéria. Dizia-se existir no universo certa quantidade de energia, incapaz de diminuição ou de aumento. Dizia-se que todas as forças eram formas dessa energia e que podiam ser transmudadas de uma para outra. Dizia-se ainda que a quantidade de qualquer força conhecida, como calor, poderia variar, mas não a quantidade total dessa energia. Assim como o número 20 pode ser formado de 20 unidades, ou de 2 10, ou de 5 4, ou de 12 mais 8, e assim por diante, sempre com o mesmo total, assim acontece com as várias formas e a quantidade total. No que se refere à matéria, repetimos, declarações semelhantes foram feitas. Ela era indestrutível, por isso permanecia sempre na mesma quantidade. Alguns, como Ludwig Büchner, declararam que os elementos químicos são indestrutíveis, que um átomo de carbono sempre foi um átomo de carbono, e assim por diante. Com essas duas ideias foi formada a ciência, e elas constituíram a base do materialismo. Agora, entretanto, sabe-se que os elementos químicos são solúveis, e que o próprio átomo pode ser um remoinho no éter, ou talvez um simples buraco onde não haja éter. É possível que haja átomos através dos quais a força flua para dentro, e outros através dos quais a força flua para fora, mas de onde? Para onde? A matéria física não poderá tornar-se intangível, desmanchar-se no éter? O éter não poderá dar nascimento a uma nova matéria? Tudo isso é duvidoso, antes tinha-se certeza disso tudo. Ainda assim o universo tem o seu limite intransponível. Dentro de determinada área, só podemos falar com certeza de uma lei da natureza. O que é uma lei da natureza? O Sr. J. N. Farquhar, na Contemporary Review de julho de 1910, num artigo sobre hinduísmo, declarou que se os hindus quiserem levar suas reformas adiante, devem abandonar a ideia do karma. Isso é como se alguém dissesse que, se um homem pretende voar, deve abandonar a ideia de atmosfera. Compreender a lei do karma não significa renunciar à atividade, mas conhecer as condições sob as quais essa atividade é mais bem conduzida. O Sr. Farquhar, que, evidentemente, estudou com zelo o moderno hinduísmo, não captou a ideia do karma, como é ensinada na escritura antiga e na ciência moderna. Uma lei da natureza não é uma ordem, mas uma exposição de condições. Nunca é demais repetir isso, nem se insiste nisso com excessiva ênfase. A natureza não ordena isto ou aquilo. Ela diz: aqui estão certas condições, e, onde elas existem, tais e tais resultados invariavelmente se seguirão. Uma lei da natureza é uma sequência invariável. Se você não gostar dos resultados, mude as condições precedentes. Se continuar a ignorá-las, estará sem defesa, à mercê das forças impetuosas da natureza. Se as conhecer, será o mestre, e essas forças irão servi-lo obedientemente. Toda lei da natureza é uma força que nos torna capazes, e não nos constrange, mas o conhecimento é necessário para que se possa fazer uso de seus poderes. A água ferve a 100 graus centígrados, sob pressão normal. Essa é a condição. Se você sobe por uma montanha, essa pressão diminui. A água ferve a 95 graus. Bem, água aos 95 graus não faz bom chá.
A natureza estará proibindo que você tome um bom chá no topo de uma montanha? Nada disso. Sob pressão normal, a água ferve na temperatura necessária para se fazer chá. Se essa pressão diminui, supra sua falta, aprisionando o vapor que escapa, até que ele acrescente a pressão necessária, e poderá fazer o seu chá com água a 100 graus. Se quiser obter água com a união de hidrogênio e oxigênio, você precisa de uma certa temperatura, e poderá obtê-la com uma faísca elétrica. Se insistir em manter a temperatura zero, ou em substituir o hidrogênio por nitrogênio, não poderá obter água. A natureza expõe as condições que bastam à produção de água, e você não pode modificá-las. Ela não fornece, nem esconde a água. Você é livre para obtê-la, ou para ficar sem ela. Se a deseja, deve reunir os itens necessários, e assim realizar as condições exigidas. Sem essas condições, nada de água. Com elas, você inevitavelmente terá água. Você está preso ou é livre? É livre para obter as condições, está preso quanto aos resultados, quando as tiver obtido. Sabendo disso, diante de uma dificuldade, o cientista não fica sentado, indefeso, busca as condições sob as quais poderá obter o resultado desejado, aprendendo a estabelecer as condições, certo de que pode confiar nos resultados. Uma lição da lei. Essa é a grande lição ensinada pela ciência atual geração. De há muito, muito tempo, as religiões ensinaram isso dogmaticamente mais do que racionalmente. A ciência prova que o conhecimento é a condição da liberdade, e que só quando o homem tiver conhecimento, é que poderá se impor. O homem de ciência observa as sequências. Realiza repetidamente os testes da sua experiência e elimina tudo que é casual, colateral e irrelevante. E devagar, com segurança, descobre o que constitui uma invariável sequência causativa. Uma vez seguro dos fatos, age com certeza indubitável, e a natureza, sem sombra de recuo, recompensa com o sucesso a racionalidade da sua segurança. Dessa segurança nasce a sublime paciência do pesquisador. Luther Burbank, na Califórnia, semeará milhões de sementes, selecionará alguns milhares de plantas, cruzará algumas delas, e assim marchará, pacientemente, para os seus fins. Ele pode confiar nas leis da natureza, e, se falhar, saberá que o erro partiu dele, não delas. Há uma lei da natureza, que dá às massas de matéria a tendência de mover-se na direção da Terra. Deveria eu dizer, então, não posso subir escadas? Não posso voar no ar? Não, há outras leis. Eu oponho a força, que me prende ao chão, uma outra força armazenada em os músculos, e, por esse meio, levanto meu corpo. Uma pessoa cujos músculos estejam enfraquecidos pela febre, pode ter de ficar no chão, indefesa. Eu, porém, rompo essa lei, conclamo a força muscular, e subo as escadas. A inviolabilidade da lei não retém, a lei liberta. Ela torna a ciência possível e racionaliza o esforço humano. Num universo sem lei, o esforço seria vão, a razão seria inútil. Seríamos selvagens, tremendo sob o aperto de forças estranhas, incalculáveis, terríveis. Imagine-se um químico num laboratório, onde o hidrogênio é agora inerte, mas logo mais se tornará explosivo, em que o oxigênio proporciona vida hoje e sufoca amanhã. Num universo sem lei, não ousaríamos fazer um só movimento, pois não saberíamos qual seria a ação que ele iria provocar. Nós nos movemos com segurança, é verdade, porque contamos com a inviolabilidade da lei. O karma não esmaga. O karma é a grande lei da natureza, com tudo o que isso implica. Assim como podemos nos mover no universo físico com segurança, conhecendo suas leis, também podemos nos mover nos universos mental e moral com segurança, na medida em que aprendermos as suas leis. No que se refere aos seus defeitos morais mentais, a maioria das pessoas está de fato na posição do homem, que desiste de subir escadas por causa da lei da gravidade. Elas se sentam, impotentes, e dizem: essa é a minha natureza. Não posso evitá-la. Na verdade, essa é a natureza do homem, a que ele criou no passado, e que representa o seu karma.
Com o conhecimento do karma, entretanto, o homem pode modificar a sua natureza, tornando-a, amanhã, diferente do que é hoje. Ele não está preso a um destino inevitável, imposto de fora. Ele vive num mundo sujeito a determinadas leis, repleto de forças naturais, que ele pode utilizar para alcançar o estado de coisas que deseja ter. Conhecimento e vontade, eis do que esse homem precisa. Ele precisa compreender que o karma não é uma força que esmaga, mas a manifestação de condições a partir das quais os resultados crescem. Enquanto ele viver descuidadamente, de uma forma leviana, será como um homem boiando num regato, batido por qualquer tronco que passe, empurrado por qualquer sopro casual de vento, apanhado por qualquer remoinho inesperado. Isso significa fracasso, desgosto, infelicidade. A lei dá-lhe possibilidade de alcançar com sucesso seus fins, e coloca ao seu alcance forças das quais pode se utilizar. Ele pode modificar, mudar, refazer em outras linhas, a natureza do que é inevitável, resultado de seus desejos anteriores, de seus pensamentos e ações. Essa natureza futura é tão inevitável quanto a presente, sendo resultado das condições que esse homem prepara agora, deliberadamente. O hábito é uma segunda natureza, diz o provérbio, e o pensamento cria hábitos. Onde existe a lei, nenhuma realização é impossível, e o karma é a garantia da evolução do homem rumo à perfeição mental e moral. Precisamos agora aplicar essa lei à vida humana comum, aplicar o princípio à prática. A perda da relação clara entre os princípios eternos e os acontecimentos transitórios foi o que tornou a religião moderna tão inoperante na vida comum. Um homem limpará seu quintal quando compreender a relação entre a sujeira e a doença, mas deixa seu quintal mental e moral sem limpeza, porque não vê a relação entre seus defeitos morais e mentais e as terríveis experiências do após-morte com que as religiões o ameaçam. Por isso, ou ele não acredita nas ameaças e segue descuidadamente seu caminho, ou espera fugir às consequências fazendo um pacto artificial com as autoridades. Em ambos os casos, ele não limpa o caminho. Quando compreender que a lei é tão inviolável nos mundos mental e moral como no mundo físico, é possível esperar-se que ele se torne razoável nos primeiros dois mundos, como já é no último deles. O homem nos três mundos. O homem, como sabemos, vive normalmente em três mundos: o físico, o emocional e o mental, e é colocado em contato com cada um desses mundos através de um corpo fornecido por esse tipo de matéria. E atua em cada um desses mundos por meio de um corpo apropriado. Portanto, ele cria resultados em cada um desses corpos, de acordo com as respectivas leis e poderes, e todos eles estão dentro dos limites da lei do karma que tudo abrange. Durante sua vida diária, quando acordado, o homem está criando karma, isto é, resultados, nesses três mundos, a que chega pela ação, pelo desejo e pelo pensamento. Quando seu corpo físico está adormecido, o homem está criando karma em dois mundos, o emocional e o mental, e a quantidade de karma então criado por ele depende do estágio de sua evolução. Podemos nos restringir a esses três mundos, porque os que estão acima deles não são habitados conscientemente pelo homem comum, mas devemos, apesar disso, lembrarmos-nos de que somos como árvores, cujas raízes estão fixadas em mundos mais altos, e cujos galhos espalham-se para os mundos inferiores, em que vivem os nossos corpos mortais, e nos quais nosso discernimento está trabalhando. As leis trabalham dentro de seus próprios mundos, e devem ser estudadas, como se sua atuação fosse independente. Tal como cada ciência estuda as leis que funcionam dentro do seu departamento, mas não esquece o trabalho mais amplo de condições de maior alcance, o homem, quando está trabalhando em três departamentos, o físico, o emocional e o mental, lembra-se da extensão da lei, que inclui todos eles dentro da sua área de atividade. Em todos os departamentos as leis são invioláveis, imutáveis, e cada uma delas produz seus efeitos totais, embora o resultado final da sua interação seja a força eficiente, que permanece quando todo o equilíbrio de forças opositoras foi alcançado. Tudo quanto é verdade, no que se refere às leis em geral, é verdade para o karma, a grande lei. Estando presente a causa, os acontecimentos devem seguir-se. Retirando ou acrescentando causas, entretanto, eles podem modificar-se. Uma pessoa se embriaga. Acaso poderá dizer:
Meu karma é embriagar-me? Essa pessoa embriaga-se devido a certas tendências que tem, por causa da presença de companheiros libertinos e graças a um ambiente onde a bebida é vendida. Suponhamos que essa pessoa deseje dominar esse hábito pernicioso. Ela conhece as 3 condições que a levaram à embriaguez. Pode dizer: não sou forte o bastante para resistir às minhas tendências quando estou na presença da bebida e na companhia de libertinos. Não irei mais a lugares onde há bebidas, nem andarei mais com homens que me estimulem a beber. Ela muda as condições, eliminando 2 delas, embora não consiga eliminar imediatamente a terceira, e o novo resultado é que ela não se embriaga mais. Ela não estará interferindo em seu karma, mas confiando nele, e um amigo seu estará interferindo no karma dela se a convencer a se manter distante de companheiros de farra. Não há ordem kármica para que um homem se embriague. O que existe é apenas a presença de certas condições, em cujo meio ele certamente irá embriagar-se. Há, na verdade, uma outra forma de modificar essas condições: o desenvolvimento de uma vigorosa força de vontade. Isso também introduz uma condição nova, que modificará o resultado, por adição, e não por eliminação. No único sentido em que um homem pode interferir com as leis da natureza, ele tem completa liberdade para fazer isso, tanto quanto quiser e puder. Ele pode inibir a gravidade através de um esforço muscular. Nesse sentido, ele pode interferir no karma tanto quanto quiser, e deve interferir quando os resultados forem contestáveis. Esta expressão, entretanto, não é feliz, sendo possível que seja mal compreendida. A lei é a seguinte: determinadas causas trazem determinados resultados. A lei é imutável, mas o jogo dos fenômenos está sempre mudando. A causa mais poderosa entre todas as causas é a vontade e a razão humanas, que, apesar disso, são omitidas, na maior parte das vezes, quando as pessoas falam em karma. Nós somos causas, porque somos a vontade divina, unos com Deus no nosso ser essencial, embora prejudicados pela ignorância, e trabalhando através de matéria grosseira, que emperra nossa ação, até que consigamos conquistá-la e espiritualizá-la. A imutabilidade do karma não é a imutabilidade dos efeitos, mas da lei, e é isso que nos torna livres. Seríamos escravos de verdade num mundo onde tudo acontece por acaso. Nossa liberdade e segurança dependem do conhecimento que temos desse mundo regido por leis. Na Idade Média, os alquimistas de forma alguma eram livres para chegar aos resultados que desejavam, mas tinham de aceitar os resultados como quer que viessem, imprevistos e, na maioria deles, indesejados, mesmo que isso representasse os seus mais sérios prejuízos. O resultado da experiência poderia ser um produto útil, ou reduzir o experimentador a fragmentos. Roger Bacon colocou em ação causas que lhe custaram um olho e um dedo, e, em certa ocasião, essas causas atiraram-no ao chão da sua cela, desacordado. Fora daquilo que conhecemos, estamos sempre em perigo, e qualquer causa que ponhamos em ação pode nos desgraçar, porque, a maioria de nós, nos mundos mental e moral, somos Rogers Bacons. Dentro do nosso conhecimento, podemos ter movimentos livres e seguros, tal como os bem treinados químicos modernos. Em todos os 3 mundos nos quais vivemos, é igualmente verdade que, quanto mais sabemos, mais podemos prever e controlar. Visto que a lei é inviolável e imutável, o conhecimento é uma condição indispensável para a liberdade. Estudemos então o karma e usemos o nosso conhecimento na orientação da nossa vida. São muitas as pessoas que dizem: "Oh, como eu gostaria de ser boa", e não usam a lei para criar as causas que têm como resultado a bondade. É como se um químico dissesse: "Oh, como eu desejo ter água", e não fosse em busca das condições que produzissem essa água tão desejada. Devemos recordar, novamente, que cada força atua em sua linha específica, e que quando certo número de forças se intrometem num ponto específico, a força resultante é a consequência de todas elas. Em nossos dias de escola, aprendemos como se constrói um paralelograma de forças, e assim descobrimos a resultante da sua composição. O mesmo se dá com o karma, quando podemos entender o conflito de forças e sua composição para obter um único resultado.
Ouvimos pessoas perguntando por que um homem bom fracassa nos negócios, enquanto um mau homem obtém sucesso. Não há, entretanto, uma conexão causal entre bondade e ganho de dinheiro. Bem, poderíamos dizer: sou um homem muito bom, porque não posso voar pelos ares. A bondade não é causa para o voo, nem para trazer dinheiro. Tennyson tocou numa grande lei, em seu poema Salário, quando declarou que o salário da virtude não era o pó, nem o repouso, nem o prazer, mas a glória de uma imortalidade ativa. A virtude é a sua própria recompensa, no mais alto sentido dessas palavras. Se você for autêntico, sua recompensa está no fato de a sua natureza tornar-se mais verdadeira. Isso acontece, sucessivamente, com cada virtude. Os resultados kármicos só podem ser da mesma natureza das suas causas. Eles não são arbitrários, como as recompensas humanas. Assuntos abordados: o que é karma? Como curar karma? Como se libertar dos karmas? O que é karma? Karma e vidas passadas. Entenda seu karma. Karma na minha vida. Karma espiritual. Como se libertar do karma? Como curar karma familiar?